Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Ângelo para suas considerações iniciais e para iniciar a sua apresentação. Ok, quero mais uma vez agradecer o convite do Adriano Marrocos, o CRC, com esse trabalho inovador. Desde 2010 nós estamos nessa parceria e só melhora. Normalmente, o progresso do trabalho vem com as informações. Quando eu adquiro informação, o meu conhecimento fica elevado e ele dissemina aí qualquer dúvida que eu tenha ou que o cliente tenha. A DIF é um assunto bom, porque a tendência é que ela assuma, assim como as outras obrigações acessórias, mas eu preciso, nesse momento, já que estamos próximos, entender de fato o que é particularidade para a DIF. Vou mostrar aqui, através dos slides, de uma forma bem objetiva e num nível bem acadêmico, mais acadêmico possível, todas as vezes que eu venho falar com relação a SPED ou qualquer outra obrigação acessória, eu tento trazer de uma maneira que o profissional da contabilidade e o estudante, o aluno, ele entenda de uma forma bem simples. Não tenha dificuldade na hora de entender o que é o material repassado. Então, a DIF, uma obrigação acessória referente ao imposto de renda retido sobre todos os tipos de pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, ela traz uma particularidade. A DIF, com o seu programa gerador da declaração, ela não tem problemática. Essa é uma particularidade boa, porque, ao contrário dos outros ou das outras obrigações acessórias, que tem problemática no preenchimento, dificuldade de interpretação do que se vai preencher, a DIF não existe essa problemática no momento do preenchimento. A problemática em torno da DIF se trata da matéria tributária. O problema maior com relação à matéria tributária é a cultura no momento de atender a legislação ou de atender essa matéria tributária. O maior problema, de uma forma geral, é, de fato, a cultura pelo preenchimento errado e até mesmo pela confecção errada da retenção. A retenção nada mais é do que a antecipação do tributo. Então, o imposto de renda, que é um imposto já consolidado, é um imposto que não traz muitas novidades, ele inclusive é aí a menina dos olhos da Receita Federal, ele precisa ser acompanhado de uma maneira detalhada. Eu trago sempre uma legislação aplicada, dessa vez eu trouxe uma bem resumida, tenho muita coisa para poder relacionar a DIF em si. São poucos slides para que possamos responder perguntas mais do que a apresentação. E nessa legislação aplicada, apenas a Instrução Normativa 1671, que é a atual com relação à DIF, saiu lá em setembro, traz as regras de entrega da DIF de 2017, e agora em janeiro eu tenho a 1686, que trouxe aí uma alteração do prazo. O susto maior foi porque o prazo era dia 15 de fevereiro e foi prorrogado até o dia 27. Um outro problema com relação ao prazo, porque mesmo sendo dia 27, já é semana que vem, o pessoal está saindo aí na sexta-feira para o Carnaval, provavelmente a entrega para muitos serão dia 24. Mas dia 27 não é feriado? Não, não é feriado. Feriado é na terça-feira 28. Então, você que é do departamento pessoal, esquece o Carnaval e vai trabalhar na segunda-feira para transmitir a DIF. Se não, vai ter que transmitir já na sexta-feira. O ato declaratório executivo COFINS 90 de 2016, ele trouxe o layout da DIF 2017, com as novidades inseridas dentro desse layout e aquelas informações antigas que nós tínhamos aí uma dificuldade no começo para entender e agora ela já ficou bem batida, bem fácil de fazer. O decreto 3.000 de 99, o nosso regulamento de imposto de renda, ele traz aí uma regulamentação com relação ao imposto de renda retido na fonte e a toda a aplicabilidade com relação aos rendimentos tributáveis. E, no finalzinho, eu deixei só a 10833 de 2013, essa lei, ela disciplina sobre a retenção das contribuições sociais retidas na fonte. Teve uma alteração na 13135 agora em 2015, mas, por via de regra, o artigo 30 ele vai estar mais especificado dentro da 10833 e lá na IN 459. Então, para poder ficar fácil o entendimento, essas legislações nós vamos buscá-las, vamos chamá-las no decorrer da apresentação. De uma forma bem clara, a obrigatoriedade da DIF, eu até segreguei para ficar fácil a compreensão, em rendimentos com retenção, rendimentos sem retenção e outros rendimentos ou outros momentos.
Esse primeiro tópico, rendimentos com retenção, está destinado às pessoas jurídicas e físicas. As pessoas jurídicas e físicas que tenham aí efetuado retenção do imposto de renda ou das contribuições sociais retirando a fonte, ainda que por um único mês do ano calendário, estão obrigadas a entregar a DIF. Declaração do imposto retido na fonte, o imposto sobre a renda retido na fonte. É claro que toda vez que há uma retenção, eu estou obrigado a entregar a DIF devido a essa retenção. Então, toda vez que tiver uma retenção, fato, não tem pergunta, entrega a DIF. Já o segundo momento, ele é mais delicado. Ele vai dizer que alguns rendimentos, mesmo que não haja a retenção, há uma obrigatoriedade de entrega. Está lá no inciso 2º do artigo 12 da IN 1671, que é a primeira legislação que trata da regulamentação da DIF 2017, e ela vai dizer que o trabalho assalariado, ou todo o pagamento à pessoa física referente a trabalho assalariado, com valor no ano calendário de 2016 igual ou superior a R$ 28.559,70, estão obrigados a entregar a DIF na declaração agora de 2017, referente ao ano calendário 2016. E no inciso 3º, o trabalho sem vínculo empregatício, aí entra o autônomo, o pagamento à pessoa física referente a aluguéis, o 3208, o código de DAF, e também os royalties. Passou de R$ 6.000, acima de R$ 6.000, eu estou obrigado a entregar a DIF 2017 referente a 2016. E o inciso 4º, efetuar pagamento, crédito, remessa ao domiciliado residente no exterior. Essa parte de não há a retenção, eu tenho a obrigatoriedade de entregar a DIF, ela se relaciona à pessoa física, exclusivamente à pessoa física. O outro momento da DIF está com a obrigatoriedade destinada a registros referentes a pagamentos realizados pelo beneficiário a plano de assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, e a realização de venda através de cartão de crédito. Esses dois momentos de obrigatoriedade, eles estão vinculados à primeira obrigatoriedade. A empresa está obrigada a entregar, por causa da retenção dos seus colaboradores ou de pessoas físicas que houve o pagamento nessa entidade, então eu tenho que informar também o plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, e onde vai ter uma das novidades com relação ao reembolso. Já o cartão de crédito, toda vez que aí no pagamento da comissão, a retenção na fonte, aconteceu a retenção, obriga a pessoa jurídica a efetuar a transmissão da DIF. Então, a obrigatoriedade da DIF não mudou, ela continua praticamente a mesma, pouquíssimas alterações em relação aos anos anteriores, com algumas novidades. Para 2017, são aí 4 novidades básicas. A primeira são as sociedades em conta de participação, a segunda, o reembolso do plano de saúde coletivo empresarial, a terceira, os rendimentos recebidos acumuladamente, e a quarta, os Jogos Olímpicos lá de 2016 e os Jogos Paralímpicos lá de 2016 também, ainda bem que no futebol nós conseguimos medalha de ouro, porque é um preenchimento muito chato de fazer. Então, quando eu falo de sociedade em conta de participação, e aí eu tenho esse perfil já definido pela legislação específica, a Receita Federal já vem acompanhando dentro dos módulos do SPED, SPED Contábil e a ECF, a separação dessa informação, inclusive com a obrigatoriedade de criação de CNPJ para sociedades em conta de participação, onde o sócio ostensivo ele é obrigado, dentro do SPED Contábil, informar separadamente. A DIF traz aí que deverão ser informados todos os beneficiários de rendimento proveniente de dividendos e lucros, distribuídos aí pela sociedade em conta de participação. Então, a ideia é, houve distribuição de dividendos e lucros, eu tenho que entregar a DIF referente à sociedade em conta de participação. É a primeira novidade. A segunda novidade é o reembolso de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial. Então, ele diz que toda vez que há essa modalidade, no caso de reembolso de despesa médica, pago aí pelo plano de saúde privado, assistência à saúde, na modalidade coletiva empresarial, ao beneficiário, a empresa poderá informar o valor total anual, em campos correspondentes a essas despesas, e também em relação a anos anteriores, anos calendários anteriores. Isso acontecendo, eu consigo levar essa informação para dentro da DIF.
mas tem uma particularidade. Inclusive, a própria Receita, dentro do programa gerador da declaração, ele deixa uma informação. Atenção, isso é um Ctrl+C, Ctrl+V do programa. A informação do valor reembolsado não é obrigatória, devendo ser efetuada somente a empresa que dispuser da informação. Não tem a informação do reembolso, não manda essa informação, para não correr risco. Então, segunda novidade, o reembolso com relação ao plano de saúde somente na modalidade coletiva empresarial. O terceiro momento, a terceira novidade, se trata aí do rendimento recebido acumuladamente. Essa informação até já aparece em outras DIF, na DIF 2016, ela já aconteceu. Mas, em 2017, ela ficou mais especificada. E o manual da orientação da DIF diz que devem ser declarados aí no código 1889, e o código já está específico, dessa vez o código já está específico, os rendimentos pagos de forma acumulada, inclusive aqueles oriundos de decisão da Justiça do Trabalho, federal, estadual e do Distrito Federal também, relativo a anos calendários anteriores e ao do pagamento. Tem uma legislação mais específica com relação a isso, está lá no artigo 12 da 7.713 de 88, que já falava lá do pagamento acumulado, ou recebimento acumulado. A partir de 11 de março de 2015, quando submetido à incidência do imposto sobre a renda, e aí teve incidência do imposto sobre a renda no pagamento acumulado, com base na tabela progressiva, inclusive o rendimento pago pelas entidades de previdência complementar, agora eu tenho que informar dentro da DIF, especificamente no código 1889. Ainda, desde 28 de julho de 2010, se proveniente de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e também do trabalho. Pagamento ou recebimento de forma acumulada, ele tem aí uma especificação dentro da DIF 2017, uma novidade, e a principal delas, o código é o 1889, o código exclusivo do pagamento ou recebimento acumulado. Ainda, a última, Jogos Olímpicos 2016 e os Jogos Paralímpicos 2016. Isso aí é específico para as entidades que foram habilitadas lá em 2013 a participar de um convênio federal e receber aí um benefício, a título de benefício, na verdade, participação nos Jogos Olímpicos 2016. Todas as pessoas jurídicas que foram habilitadas ao gozo do benefício fiscal referente à realização dos Jogos Paralímpicos 2016, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos 2016, eles têm aí uma opção específica que efetuou pagamentos relacionados aos Jogos Olímpicos 2016 e Jogos Paralímpicos 2016. Essa especificação, quando eu crio a nova declaração, ou por importação, ou gerando o arquivo manualmente, ele já me pergunta se eu fiz essa opção, ou se eu estou habilitado e tenho algum tipo de benefício. Basicamente, em 2017, o que vai acontecer de novidade são esses 4 momentos. Em 2017, esses 4 momentos. A estrutura da DIF e o conteúdo da DIF, ele é muito simples. Se você já está acostumado, ou se não está acostumado também, e olhar, ele é muito autoexplicativo. Ele vai trazer um código de pagamento, um beneficiário, e o CPF beneficiário, o nome dele, e aí você tem a informação a ser feita. Não foge disso. Tanto que curso de DIF, se ele for um curso extenso, ele não é um curso que tenha muita informação relacionada ao programa gerador da declaração, e sim a matéria tributária envolvida na apresentação da DIF. Essa é a principal problema, ou esse é o principal problema. Na estrutura, existem particularidades, são 4 novidades, mas além das novidades, eu tenho aí 6 momentos de particularidade. Um primeiro momento sem particularidade e outros 6 momentos com particularidade. Essa estrutura da DIF, ela é muito parecida com as outras obrigações acessórias do CTF, da CON, que não existe mais, a DIPJ, que não existe mais, de MED, de CRED, de MOB, de MOF e todas as outras. A estrutura que segue um procedimento de preenchimento em fichas, e essas fichas com campos específicos. Em qualquer uma das particularidades, existem 2 níveis que não mudam. É o nível de informação do declarante, continua com as informações do declarante da DIF normalmente, e as informações dos seus beneficiários, com o rendimento tributável e o rendimento recebido acumuladamente. Para qualquer um dos 7 momentos da DIF, isso não muda. E lá no finalzinho
nas últimas fichas, no terceiro nível de informação, as informações complementares, onde se gera lá o comprovante de rendimento. Essa informação também ela é incomum para qualquer um dos 7 momentos da DIF. Ela vai trazer a informação do beneficiário para a geração do seu comprovante de rendimento. O que muda na estrutura da DIF, e aí fica até inviável mostrar o PGD, ficha por ficha, porque ele é muito autoexplicativo. O que muda são as particularidades. Lembrando que eu tenho um momento sem particularidade e outros 6 momentos com particularidade. Efetuou o pagamento pelo crédito empresarial ou pelo plano coletivo empresarial. Esse plano coletivo empresarial me obriga a um segundo momento, um segundo nível, que é o preenchimento dos titulares e dependentes beneficiários aí desse pagamento, e eu vou informar nesse plano coletivo empresarial a parte paga pelo empregado, a parte paga pelo colaborador. Administrador de fundo de investimento, de clube de investimento, também me leva aí uma particularidade, que é uma informação de uma ficha exclusiva para fundo de investimento, também a parte do beneficiário com rendimento tributável. E quando eu tenho aí uma instituição financeira que é depositária de crédito, a informação de Justiça do Trabalho, federal, estadual, do Distrito Federal, com a informação do beneficiário e o rendimento tributável, e ainda o rendimento recebido acumuladamente. Essa informação é exclusiva no momento do preenchimento da ficha inicial da DIF. Ele me pergunta se eu tenho algum desses momentos, e quando eu digo que tem esse momento, ele abre uma ficha específica. Eu sou um fundo de investimento, então ele já tirou a opção de o pessoal que é a instituição financeira. E assim também lá no efetuou o pagamento residente domiciliado fora do país, efetuou o pagamento a residente ou domiciliado no exterior, eu tenho uma ficha específica para isso, seguindo a linha de raciocínio do pessoal que montou o layout, bem interessante, criou um nível específico para o preenchimento do rendimento para esse pagamento referente a domiciliados no exterior, e a mesma coisa vai acontecer aí na linha específica, que é o nosso 6º momento, é o sócio ostensivo de sociedade em conta de participação. Quando eu digo na tabela inicial, ou no início da DIF, no momento do primeiro preenchimento, que eu sou sócio ostensivo, ele me pergunta se nessa sociedade em conta de participação tem aí beneficiário e se houve o recebimento, ou o pagamento, na verdade, para esse beneficiário da sociedade em conta de participação. O último momento, desses 7 momentos, o pagamento relacionado aos Jogos Olímpicos 2016, que inclusive é a última novidade. Também tem uma ficha específica, com campos específicos, relacionado ao recebimento ou rendimento pago a residentes domiciliados no exterior, e, inclusive, parece muito com a anterior, que se trata lá do pagamento ou recebimento de residente domiciliado no exterior, porque a relação de quem se beneficiou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 de fato, com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, e não há uma relação direta com nenhum comitê brasileiro de organização. Então, a ficha ela é muito parecida lá com a outra, inclusive ela vai abrir essa ficha de efetuou ou teve rendimento aí, ou benefício relacionado aos Jogos Olímpicos 2016 com pessoas do exterior. Essa aí é a estrutura e o conteúdo da DIF. Basicamente isso. Não muda, eu não vejo dificuldade nenhuma em entregar a DIF. Você pode até falar, mas por que você já entrega a DIF? Na verdade, não. Qualquer colega que for entregar a DIF, ele vai ver que ela é muito autoexplicativa. De novo, o que muda na DIF, ou que traz dificuldade no preenchimento da DIF, é a matéria tributária envolvida. De uma maneira mais devagarzinho, mais tranquilo, para que você possa entender. E, de novo, os slides estão numa metodologia bem acadêmica. O fato gerador, ele varia de acordo com o beneficiário. No primeiro momento, o imposto retido na fonte, lá na pessoa jurídica, ou retido na fonte de pagamento da pessoa jurídica, o fato gerador é o regime de caixa. E aí vem uma cultura errada e recorrente na vida de qualquer contador, é que os empresários não entendem, ou a grande maioria deles, não entendem de matéria tributária ou de legislação aplicada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte. Então, como o imposto retido na fonte ele é uma antecipação do tributo, o fato gerador, quando eu pago para a pessoa física,
Está lá no artigo 620 do Regulamento do Imposto de Renda, nosso decreto 3.000, no parágrafo 2º, que o imposto será retido por ocasião de cada pagamento. Então, toda vez que eu efetuo o pagamento, há a informação da retenção na fonte. E se no mês houver mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, eu devo aplicar, ou aplicar-se-á aí a alíquota correspondente, a soma dos rendimentos pagos à pessoa física. Esse slide eu vou tratar em 2 momentos. Até tem um slide mais na frente que vai tratar dele de uma maneira mais específica, esse segundo momento. O primeiro momento que eu quero te falar é com relação ao fato gerador. Olha que interessante. A grande maioria não faz, mas imagina uma empresa que tem uma folha de pagamento código 0561. E esse código 0561, ele vai seguir um mês trabalhado, uma competência trabalhada, e essa competência, ela exige que eu registre na folha de pagamento todos os rendimentos que serão pagos no 5º dia útil do mês subsequente, se tratando de seletista. A regra muda quando eu trato de estatutário. Mas, segundo o artigo 620 do Regulamento do Imposto de Renda, o fato gerador da retenção é o pagamento. Então, a folha de salários de janeiro, eu paguei em fevereiro. A de fevereiro, eu paguei em março. A de março de 2016, eu paguei em abril, e assim sucessivamente. Aí eu tenho um entendimento lógico, que a folha de dezembro eu pago em janeiro. A folha de dezembro eu pago em janeiro de 2017. Mas a DIF é onde vem a particularidade. Olha que legal. Ele fala assim, ó, a DIF relacionada a 2016, que eu vou entregar em 2017, essa DIF não pode ter, dentro do seu conteúdo, a informação da folha de pagamento, competência, dezembro de 2016. Essa folha, se ela foi paga lá no 5º dia útil, que é competência de janeiro de 2017, ela não vai poder entrar na DIF. Porque a DIF segue um ano calendário de 2016, ela diz que a DIF referente a janeiro de 2016, na verdade, é a folha de pagamento de dezembro de 2015. Competência de dezembro, paga em janeiro de 2016. Então, em algumas contabilidades, departamentos pessoais, em algumas DIFs, tem um delay nessa informação. Eu tenho uma DIF de 2016, onde dezembro de 2016 não vai poder entrar nessa DIF, que eu vou entregar em 2017, e dezembro de 2015 ele vem fazer parte, por força de lei, da minha DIF de 2016, a ser entregue agora no dia 27 de fevereiro de 2017. Olha que interessante. E aí, alguns colegas falaram, mas a Receita Federal nunca me cobrou. É de fato, ela não vai cobrar. Se você analisar tecnicamente, você está agindo profisco. E essa coisa de ser profisco, ela é preocupante. Eu sou profisco porque ele diz que o momento da retenção tem que ser o pagamento. Então, se eu retenho em fevereiro, e eu vou pagar no 2º decêndio do mês subsequente, eu vou pagar lá no dia 20 de março. Se eu digo que a minha retenção é na competência, aí no 2º decêndio do mês subsequente vai ser dia 20 de fevereiro. O mês que eu pago o salário do colaborador é o mês que eu também pago o imposto de renda retido na fonte. Então, eu estou antecipando mais do que o necessário o pagamento do imposto de renda. Então, a Receita, de fato, não vai reclamar. É uma antecipação. Agora, você deve concordar comigo que você está infringindo a lei. A lei fala que o artigo 620, lá do Regulamento do Imposto de Renda, fala que o momento do pagamento é que é o gerador, o fato gerador da declaração. Isso, claro, vai influenciar só no teu fluxo de caixa. Você poderia estar pagando a DIF de um mês anterior, no período de dissídio, de database, é que vai fazer a diferença na tua folha de pagamento e no teu fluxo de caixa. Então, o primeiro momento de fato gerador é quando a pessoa jurídica paga para a pessoa física, ou quando há um pagamento para a pessoa física de qualquer que seja a fonte pagadora. O fato gerador é o regime de caixa. O mesmo princípio se aplica aí ao pagamento de RPA. A exceção fica por conta do juros sobre capital próprio, que tem uma lei específica, é pago para a pessoa física, mas esse juros sobre capital próprio ele vai seguir aí o regime de competência.
Primeiro momento, então, de matéria tributária complicada de informar na DIF por questão cultural é essa. O segundo momento, que vai trazer a dificuldade, está lá no imposto de renda da pessoa jurídica. O pagamento e a retenção do tributo do imposto de renda da pessoa jurídica são diferentes. Quando eu falo de fato gerador, o fato gerador, pelo artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda, já não é ou nesse momento, já não é mais o regime de caixa. Ele diz que vai ser o regime de competência. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, a alíquota de 1,5%, a importâncias pagas ou creditadas às pessoas jurídicas, de pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, civil, mercantil, pela prestação de serviço, caracterizadamente de natureza profissional. O que ele diz? Ele diz que o momento da retenção é a data do pagamento ou a data da nota fiscal. Dos dois, o que ocorrer primeiro. Então, o momento da retenção sempre será a competência. Sempre será a competência. Se é feito o pagamento primeiro, ocorreu o pagamento primeiro, é considerado um adiantamento, e o adiantamento ele é passível aí de retenção na fonte, está lá no artigo 621 do Regulamento do Imposto de Renda. Se não foi o pagamento primeiro, e foi a emissão da nota fiscal, com a data de emissão da nota fiscal, o fato gerador da prestação do imposto de renda é a emissão da nota fiscal, o prazo para pagamento é até o dia 20 do mês subsequente, o segundo decêndio, também tem a base legal, que é a 11.933 de 2009, então, definitivamente, imposto de renda retida de pessoa jurídica é competência o fato gerador. Mas eu tenho outros tributos retidos, e a previsão da DIF é que se entregue também a retenção da contribuição social, as contribuições sociais sobre retenção na fonte, com retenção na fonte. E lá já há uma outra particularidade. Segundo o artigo 30 da 10833, lá em 2003, ele diz que, nesse caso, a relação é com pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas eu devo seguir o regime de caixa. Pagamento efetuado pela pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas, de direito privado, pela prestação de serviço, estão sujeitos à retenção na fonte de contribuição social, da COFINS e do PIS, a alíquota aí de 4,65, a soma dos três, 1, 3 e 0,65, e a retenção é no momento do pagamento efetuado. Então, se houve um pagamento efetuado por uma nota fiscal de um mês anterior, é naquele momento que vai acontecer a retenção. Não entendi. De uma forma mais objetiva. Então, eu tenho um regime de caixa, que é o regime correto, e, hipoteticamente, a empresa prestou serviço em janeiro de 2016. Mas ela só recebeu, ou só foi efetuado o pagamento, a prestadora de serviço só recebeu esse dinheiro, ou eu efetuei o pagamento, lá no mês de maio de 2016. Então, houve a prestação em janeiro, mas o pagamento foi em maio. E lá na DIF? Na DIF, eu tenho que informar o momento do pagamento. A retenção e a geração do crédito se dá pelo momento do pagamento, se tratando de PIS, COFINS e contribuição social. Então, na DIF, o correto é que eu informe o pagamento que aconteceu no mês de maio, independentemente do momento da competência. E, erradamente, é interessante esse erro, porque ele é um erro coletivo. Os colegas, ou alguns colegas contadores, eles registram na DIF por regime de competência. A prestação de serviço aconteceu no mês de janeiro, o pagamento foi em maio. E aí eu vou informar na DIF de 2017, referente a 2016, que a retenção do PIS e da COFINS e da contribuição social, código 5952, é referente a janeiro, e a informação na DIF vai ser a competência ou o mês janeiro. Então, o erro é coletivo, porque normalmente quando um colega emite a nota fiscal de serviço, obrigatoriamente já tem que constar a retenção, ele já aproveita o crédito na competência seguinte. Então, ele já aproveita o crédito na competência seguinte. Emiti a nota de serviço com retenção, na competência seguinte eu aproveitei o crédito. Está errado, e por que a Receita nunca me cobrou? Porque o tomador do serviço, quem tomou o serviço, ele já entende também que a retenção é no momento que foi emitida a nota fiscal. E o contador do tomador de serviço, ele já gera o 5952 para ser pago também no mês subsequente.
Então, eu informo o crédito no mês subsequente e o tomador do serviço informa na DIF a retenção também no mês subsequente. E aí não vai ter uma disparidade, mas os dois estão infringindo a lei. E sem contar que há uma problemática maior dentro desse momento, que é o não pagamento. O fato gerador de verdade não aconteceu, que foi o pagamento. Um outro momento, e aí volta lá para aquele momento que tratava do pagamento à pessoa física, que dizia que o fato gerador é o momento do pagamento. Até aí tudo bem, há um delay na entrega da DIF, a Receita não tem cobrado, mas está errado, estamos fingindo a lei. Lá naquele slide ele dizia que há um segundo momento, que é o pagamento acumulado, mais de um pagamento à pessoa física. No caso de mais de um pagamento no mês, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma do rendimento pago a qualquer título, compensando-se o imposto retido anteriormente. E aí ele diz que quando houver mais de um pagamento no mês, a títulos diferentes, será utilizado o código correspondente ao rendimento de maior valor pago no mês, está no Regulamento de Imposto de Renda, no artigo 620, dentro do parágrafo 1º e parágrafo 2º. Agora, você vai ver comigo como isso praticamente não acontece no Brasil. Eu rodo pelo país, já fui nas 5 regiões, falando de matéria tributária e problemática no entendimento dessa matéria tributária e a aplicabilidade dela dentro das obrigações acessórias. Eu gosto, estudo e falo sempre de SPED. O meu foco é o SPED, o Sistema Público de Certificação Digital. A DIF não está dentro do SPED. Ela vai sumir e a parte da DIF que trata de 1708, 5952, vai ficar na FD-REINF. E o 0561, o 0588, o 3208, que é o pagamento à pessoa física, vai ficar dentro do E-Social. Mas, nesse momento, eu já começo a me preocupar, porque ele diz o seguinte, olha só os dois momentos. Ó. O primeiro momento é pagamento acumulado, ou seja, mais de um pagamento da mesma natureza. Então, imagina comigo que, hipoteticamente, a fonte pagadora, no dia 7 de novembro de 2016, efetuou o pagamento de salário lá no 5º dia útil a um colaborador. O código de retenção é o 0561. Pagou para ele 3 mil. 0561. Mas aí, no dia 25 de novembro, dado esse momento de crise, todo mundo sem dinheiro, a inflação só sobe, o colega chega lá, o colaborador chega lá no departamento pessoal, ou no seu chefe, e ele pede que seja feito para ele um adiantamento. Então, a empresa faz um adiantamento de metade do salário. Metade do salário não está no limite mínimo, ou não ultrapassa aquele limite mínimo de isenção na tabela progressiva. Ou seja, não deveria, tecnicamente, pagar o imposto de renda, ou não deveria haver a retenção do imposto de renda nesse momento. Mas o artigo 620 ele diz o seguinte, ó, se for realizado um pagamento acumulado, ou mais de um pagamento, no mesmo mês, a mesma pessoa física, soma-se os dois valores e faz a retenção do valor total, do montante dos pagamentos, do montante do pagamento. E aí o pagamento total é 4.500, a retenção vai ser 4.500, e o colaborador vai gritar alto, não, de jeito nenhum, você já descontou o imposto de renda no meu salário, esse aqui é um adiantamento. Se eu deixo para, no momento do pagamento seguinte, efetuar esse desconto com os outros 1.500 que vão aparecer, eu estou aí ferindo a legislação. Então, dentro da DIF, o 0561, referente à competência novembro, desse colaborador, vai ser o acumulado. O outro momento, esse é mais complicado, tá? Devagarzinho. Imagina que o sócio da empresa, que recebe para o Labore, é o dono do prédio em que a empresa está situada. E essa empresa, fonte pagadora, pagou para ele no 5º dia útil o Prolabore, que também foi de R$3.000. Aí teve a retenção, o código 0561. Mas no mesmo mês, lá no dia 20, pagou para ele o aluguel do prédio. E o aluguel é o código 3208. Então, pagou o aluguel do prédio, foi retido na fonte o 3208. Olha o que diz a legislação. Quando houver mais de um pagamento no mesmo mês, a títulos diferentes, Prolabore e aluguel,
será utilizado o código correspondente a rendimento de maior valor pago. Olha que fica assim meio que um lapso dentro da legislação, porque nós não conseguimos nem cumprir. O próprio sistema que gera a DIF, ele não está preparado para separar, ou para unificar e identificar qual o pagamento de maior valor. O que ele diz? Foi 3 mil de prolabore, foi 2 mil de aluguel, então na DIF eu vou informar para esse beneficiário apenas o código 0561, um pagamento acumulado de 5 mil, com o valor retido na fonte. Olha a problemática que está envolvida nesse momento. Se por acaso eu faço isso, quando o colaborador, ou o prolabore, o sócio, vai declarar seu imposto de renda, ele vai dizer que recebeu apenas 3 mil reais naquele mês de prolabore, que os 2 mil é oriundo de aluguel. E se tem imobiliária envolvida, isso vai afetar lá na DIMOB. Então, basicamente, hoje, as software houses do departamento pessoal, elas já geram a DIF, ou de contabilidade, já geram a DIF com os dois códigos separadamente. Está errado? Está infringindo a lei. E aí, de novo, a DIF é muito simples de ser preenchida. Do jeito que eu pôr a informação, ela vai aceitar. Eu digo que esse código e falo qual é o beneficiário, qual é o valor do pagamento, qual é o valor retido, pronto, acabou. Mas, se eu for analisar a legislação à risca, e o correto é fazer assim. O que eu te oriento? Eu te oriento a fazer assim. A preencher a DIF da forma correta, pagar o DARF da forma que a legislação especifica. Porque daí lá na frente, se por acaso o colaborador, o sócio, ou o colaborador, o empregado, o seletista e o estatutário vier a ter problema com a Receita por conta da sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, você tem seguido a legislação. Essa é uma orientação bem específica. Já partindo para o final, ele diz aí que essa regra não se aplica à pessoa jurídica. Pessoa jurídica não existe mais o acumular, tá? Tinha lá para contribuições sociais retiro na fonte, CSRF, que é PIS, COFINS e contribuição social, mas a 3135 ela acabou com isso. O pagamento ele é separado. Imposto de renda, a retenção acontece pelo pagamento separado. Lá, pela competência, separado. Já na contribuição social retiro na fonte, eu tenho o pagamento como fato gerador, mas também agora é separado desde 2015. Uma outra particularidade, com relação ainda à matéria tributária. Os condomínios. Condomínio, o que é o condomínio? O condomínio não é pessoa física e também não é pessoa jurídica. Então, tecnicamente, o condomínio não é nada. Ele não tem personalidade nenhuma, né? É meio estranho. Ele não é pessoa jurídica, mas não é pessoa física. Ele entrega DIF? Entrega, ele entrega DIF sim, mas ele entrega DIF somente em 2 momentos. Primeiro momento, quando houver a retenção na folha de pagamento. O único imposto de renda que o condomínio de edificação tem aí o dever de reter é o imposto incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado. 0561, então eu entrego a DIF. Uma vez que é relevante aí a natureza jurídica do empregador, no caso ou se tratando de retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, existe um parecer normativo do coordenador do sistema tributário, desde 72, lá no artigo 114, ou na verdade nesse parecer 114, que vai dizer que se houve retenção na fonte, a folha de pagamento 0561, condomínio entrega a DIF. Mas, se a retenção fosse na pessoa jurídica, aí o condomínio está especificado como uma natureza de pessoa jurídica. Ele não é. Então, por não se tratar de pessoa jurídica, não possui as condições de que eu obrigue a reter o imposto de renda na fonte, sob o rendimento que pagarem quando o cumprimento dessa obrigação exigir a condição de pessoa jurídica. Então, a fonte pagadora pessoa jurídica, condomínio não se encaixa nesse perfil. Então, não há retenção na fonte em nota fiscal de serviço quando eu tomo sendo condomínio. Também tem um parecer normativo especificando isso, que vai ser lá o 3772. Ainda há uma outra particularidade, e essa é bem interessante, que ele vai tratar na folha de pagamento quando entram os autônomos. Tem retenção? Não, o código dele não é 0561, é 0588. E há um declaratório executivo, um CST lá de 86, o 29, que ele diz o seguinte: os rendimentos pagos ou creditados pelo condomínio a profissionais liberais, trabalhadores autônomos e empreiteiros de obras, pessoas físicas, como remuneração por serviço prestado sem vínculo empregatício, não estão sujeitos à retenção do imposto de renda. Então, para ficar definido, a retenção do imposto de renda feita por condomínio é apenas no 0561.
Alguma outra retenção que tem que formar na DIF no condomínio? Tem, a das contribuições sociais retira na fonte. E aí há uma pequena divergência, né? Porque o imposto de renda ele diz que não tem personalidade jurídica, então não é pessoa jurídica, não tem retenção. Mas o artigo 30 da Lei 10.833, lá no seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó, os condomínios edilícios estão obrigados à retenção da contribuição social retida na fonte no serviço tomado, ou seja, os 465, o 0,65, 3 e 1%, estão obrigados caso o condomínio contrate uma empresa de serviço. Não retém imposto de renda, mas retém o 465. E essa particularidade é dúvida até hoje. Hoje, eu falo hoje mesmo, vindo para cá, um colega mandou um WhatsApp perguntando, eu tenho na minha contabilidade vários condomínios, vou entregar a DIF antes que chegue a sexta-feira, porque eu quero pular o carnaval. O que é que eu faço? Você vai entregar lá, então, o 0561 e o 5952 apenas. Aí o salário do síndico? O salário do síndico ele não é colaborador, não é 0561, então não tem essa informação. Estão obrigados aí a apresentar a DIF, os condomínios, a partir do artigo 2º da 1671, a obrigatoriedade para os condomínios também. Olha um outro momento delicado. Propaganda e publicidade. Esse pessoal, a relação tem que ser bem estreita. Uma empresa do segmento de educação, faculdade, escola, quando chega o final do ano, começo do ano, começa a contratar empresas de propaganda e publicidade para campanha de matrícula. E aí contratei essa empresa. Tem retenção ou não tem retenção? Tem retenção, mas é uma coisa bem legal de fazer, porque você praticamente casa com o contador lá da empresa de propaganda e publicidade. Você é dependente dele para mandar informação na DIF. Olha o que ele diz. A IN 123 de 92, ela regulamenta as empresas de propaganda e publicidade, e ela traz lá no artigo 3º, no parágrafo 1º, que a agência de propaganda e publicidade é que efetua o pagamento do imposto retido na fonte. Então, quando a empresa de propaganda e publicidade emite uma nota para o tomador do serviço, que no meu exemplo aqui é uma instituição de educação, a instituição de educação vai pagar por essa nota o valor total, o valor bruto da nota. E a retenção? A retenção ela é paga pela empresa de propaganda e publicidade. Ela auto-sabota-se, né? Ela acaba fazendo a antecipação do tributo, por força de lei, mas é ela que paga. Ela paga de maneira antecipada. O artigo 4º ele diz o seguinte, ó, essa agência de propaganda e publicidade, ela deve fornecer ao anunciante, que é a pessoa contratada, a declaração aí constando o valor do rendimento retido na fonte. E aí, o parágrafo único do artigo 4º diz que as informações prestadas pela agência de propaganda e publicidade devem ser discriminadas na DIF do anunciante. Deixa eu colocar de uma forma bem clara para você ver com o slide. A minha esposa, ela fala que essa questão de entendimento, quando fala de conotação, quando eu tenho a questão do entendimento, eu tenho um entendimento auditivo e um entendimento visual. Alguns colegas têm uma cognição auditiva e outros são cognição visual. Eu sou homem parece que tem sempre a coisa do visual, né? Precisa ver. A mulher ouvindo, ela já consegue entender. Mas, quando eu falo de empresa de propaganda e publicidade prestando serviço para um anunciante, olha como é que é a lógica. O prestador é a empresa de propaganda e publicidade. O tomador é o anunciante. A agência presta o serviço e recebe o pagamento. Mas a retenção, quem faz, é a empresa de propaganda e publicidade. E aí, o contador da empresa de propaganda e publicidade, obrigatoriamente, tem que mandar, no ano subsequente, até o final de janeiro, um relatório ou uma declaração dizendo qual que foi o valor pago e qual que foi o valor retido. E o contador do tomador do serviço, do anunciante, é que informa na DIF essa retenção. E é estranho, né? Mas é verdade. Isso, inclusive, tem gerado muita DIF errada, por causa da falta de conhecimento mesmo, e, de novo, a falta de aplicabilidade da legislação. Isso parece, sabe com o quê? Com um cartão de crédito. Isso aí os contadores estão acostumados. É uma outra particularidade da DIF, né? Ele vai ter uma relação com alguém que faz a própria retenção. Aí, no artigo 2º, parágrafo único, ele diz que o anunciante e a agência de propaganda e publicidade, elas são responsáveis solidárias. Então, se houver uma malha fina, os dois vão responder solidariamente. Isso acontece também lá na questão do cartão de crédito. A mesma lógica da autorretenção, se é que existe esse termo, né?
A pessoa jurídica que tenha pagado outras pessoas jurídicas importância a título de comissão, corretagem, relativa à administração de cartão de crédito, deverão informar na DIF os rendimentos e o respectivo valor retido na fonte. Olha que interessante. É a linha F lá do inciso 1º do artigo 16 da 1671. Ele diz que só quem fica dispensado disso é o microempreendedor individual. Se o MEI estiver obrigado à DIF só por causa do cartão de crédito, então ele não precisa entregar, ele está dispensado. Mas a lógica, de novo, para a questão da cognição visual, é que o prestador é a administradora de cartão de crédito. Ela presta o serviço para o tomador, que é o meu comércio, que vende com cartão de crédito. Eu tenho uma maquininha de cartão de crédito, que não é minha, é de uma empresa que eu contratei para poder ter a maquininha, e aí eu faço o pagamento da comissão em cima das vendas de cartão de crédito. Independentemente da bandeira que esse cartão passar. Deixa eu dar um nome aqui para ficar mais claro. Imagina que bem ali no Pátio Brasil tem uma loja de sapatos. E aí eu vou comprar um sapato para minha esposa e ele me passa lá uma maquininha da Cielo. É cartão de crédito? Eu falei, é cartão de crédito. Ele me dá uma maquininha da Cielo. Passa o meu cartão, agora é chip, né? Passa na minha época. A maquininha da Cielo joga lá o cartão. E aí o meu cartão é um Mastercard. Ou o meu cartão é um Visa. Ou o meu cartão é um American Express. Independente da bandeira do cartão. A maquininha é a máquina da Cielo. Então, a empresa Cielo tem uma relação com o tomador do serviço. A loja de sapatos lá do Pátio Brasil. Então, a loja de sapato tem um contrato com a Cielo e ela vai pagar uma comissão sobre as operações de cartão de crédito. A administradora vai receber essa comissão e toda vez que tiver retenção, e eu vou te falar, é uma coisa chata de fazer, porque vem vários relatórios com comissões de 1 centavo, ou com retenções de 1 centavo, 15 centavos, 17 centavos. Aí tu vai ter que pegar esses relatórios e jogar no Excel para somar tudo. Lá em cima, em alguns relatórios, tem o montante pago e o montante retido. Se tiver, tudo bem. De novo, independente da bandeira do cartão de crédito, a relação da empresa é com a administradora do cartão de crédito. Então, essa particularidade, e aí eu ouvi outro dia um colega falando assim, eu nunca fiz isso. Mas tu tem empresa lá que vende cartão de crédito? Tem. Inclusive, a maquininha, ela passa cartão de crédito e de débito. Falei, então, teu cliente não manda o relatório? Falei, manda. A Cielo manda para ele a relação, e ele tem Cielo, PagSeguro, não sei mais o que, outra maquininha de cartão de crédito lá, e eles todos mandam para ele. Só que eles mandam a relação do crédito e do débito efetuado. Crédito e o débito efetuado. Ele manda tudo para a contabilidade. Meu amigo, dá um trabalho. A Receita nunca me cobrou. Que bom. Mas você está infringindo a legislação. Porque o regulamento de imposto de renda vai dizer que, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa retenção. E, para finalizar, nosso último slide, tudo que é de particularidade na DIF e não é aplicada, hoje não está dando problema. Hoje quando? Hoje, atualmente. Mas isso, logo, logo, vai te gerar uma problemática gigantesca. Porque o prazo prescricional para cobrar uma entidade que emitiu a DIF errada é de 5 anos. Então, esse prazo prescricional ele vai tratar do cruzamento. A Receita Federal ela tem uma tecnologia desenvolvida que consegue fazer um cruzamento eletrônico das informações. A Receita Federal ela pega o CPF do beneficiário, e até o CNPJ de um beneficiário, mas, para o nosso exemplo aqui, um CPF, e ela primeiro começa cruzando a fonte pagadora, a DIF, que é a informação, com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Toda vez que eu declaro um dependente na minha declaração de imposto de renda da pessoa física, e não digo que ele tem uma renda, mas a empresa que é a fonte pagadora dele declarou a DIF, informando que ele teve uma renda, mesmo que em um único mês, lá no mês de dezembro, ele recebeu o salário, o 13º e as férias. Opa, o salário dele era R$1.000, mas juntou tudo, teve retenção somente no mês de dezembro. Por conta dessa retenção em dezembro, a fonte pagadora está obrigada a informar para esse cara todos os meses que teve a retenção. Todos os meses que teve a retenção, ou na verdade, todos os meses no ano calendário. Inclusive os meses que não tiveram a retenção. E aí, o cruzamento é automático, eletrônico. Teve DIF da fonte pagadora,
informando ou cruzando com minha declaração de imposto de renda, malha fina. E ainda há um cruzamento com o DIMED, quando eu tenho as informações de reembolso erradamente, quando eu tenho informação do pagamento efetuado pelo colaborador erradamente, eu tenho a DIMOB, quando trata do Código 3208, que é a retenção sobre aluguel, informada de maneira errada ou omissa, tem ainda informações cruzadas com o DIMOF, com o DICRED, e logo, logo, isso vai cruzar também com o E-Social. Ou, saindo o E-Social, chegando agora o layout, a DIF some. Acredito que no primeiro momento eu vou ter as duas coisas, porque o E-Social começa para quase todo mundo em julho de 2018, e o primeiro semestre vai estar por conta da informação na DIF. Então, lá em 2019, eu devo ter parte do ano informando em DIF e parte do ano informando em E-Social, e isso deve acontecer o cruzamento. Tá certo? De uma forma objetiva, é esse aí o motivo da nossa apresentação. Quero retomar aqui a condução, agradecendo ao professor Ângelo. E antes de partir para as perguntas, Ângelo, eu queria registrar mais duas questões que são importantes. Primeiro, agradecer porque você citou da nossa parceria desde 2010, e é importante que os colegas entendam que de 2010 para cá, nós tiramos os cursos que eram feitos só aqui na sede e levamos para as regiões administrativas. Estivemos em todas e o professor Ângelo foi o primeiro parceiro do Conselho a vestir a camisa desse projeto e a apoiar. Então, nós rodamos todas as cidades satélites praticamente com esses cursos. Quero também informar que nós estamos com um novo sistema que está em teste e que vai permitir a inscrição e a emissão de certificado. E os slides estarão dentro da própria apresentação como parte do vídeo. Então, esse sistema vai permitir isso. De qualquer forma, nós estaremos disponibilizando amanhã tanto o vídeo editado com os slides que vão permitir uma leitura numa melhor qualidade. Qualquer dificuldade, nós podemos também disponibilizar os slides para que vocês possam acessar. A apresentação, neste momento, ela trabalha com a imagem que é projetada e realmente causa uma certa dificuldade, mas amanhã, pela manhã, o vídeo já estará disponível no site do CRC. Basta acessar lá na CRC DF TV e vocês poderão obter essas informações. Quero também registrar a presença do Dr. Arnaldo Mundim, advogado da Mundim Pereira Advogados Associados, que está aqui acompanhando a apresentação, e que na segunda apresentação que nós temos a presença de advogados aqui, então é sinal que estão identificando alguma possibilidade de ganho nessas palestras, né? Então é bom nós ficarmos atentos também para essas oportunidades. Antes de passar a primeira pergunta, eu gostaria que o professor ratificasse a questão da informação do reembolso. Então, como não tem a obrigação de informar, qual é o cuidado que o senhor recomenda para os profissionais? É uma boa informação. Em 2017, a informação do reembolso ela é útil, mas é útil mais para o fisco do que para a empresa e para o próprio beneficiário. Então, eu só posso, como informante da DIF, como uma fonte pagadora, informar o reembolso, é meio redundante, mas informar o reembolso que eu tenha como comprovar. Então, não adianta o colaborador chegar e dizer, olha, informa na DIF aí esses reembolsos. Se não foi passado pela operadora de plano de saúde, ou eu não tenho do colaborador os documentos que garantam esse reembolso, o ideal é que não passe. O ideal é que não passe. Bom, Gabriel Lacerda Gomes, uma SCP deverá enviar um ADIF em separado ou constar na DIF da ostensiva? Separado. O legal agora é porque o SPED já trouxe essa particularidade em 2016. Acho que desde 2015 já vinha trabalhando nisso, mas 2016 veio. No momento da inscrição, Gabriel, você vai ter a pergunta, você é uma SCP? Então, é uma SCP que teve rendimento lá como SCP, se tem essa informação, aí é separado. Carlos Eduardo pergunta, os reembolsos de despesas médicas permitidos em 2017 devem ser informados pelo empregado ou pelo plano de saúde para a empresa, assim ele informar na DIF? Tem que ser informado pela fonte pagadora, que é a empresa. Agora, quem vai entregar essa informação para a empresa, passar na DIF,
pode ser o plano de saúde, com a relação, e aí eu acho difícil que isso aconteça, o plano de saúde mandar uma relação de todos os reembolsos que ele efetuou em 2016. Ou o próprio colaborador, que aí ele nem está sabendo disso ainda, levar lá um extrato financeiro com o CNPJ do plano de saúde, ou aquele protocolo de reembolso com os dados do pagamento, e isso é feito pela fonte pagadora. Ele faz uma segunda pergunta. O prazo para a entrega da DIF 2017 vence segunda-feira, dia 27/2. Em algumas empresas é feriado, a empresa vai estar fechada. Se não entregar, qual o valor da multa? É bom, Até né? porque discutir a multa não adianta. São duas coisas boas. Primeiro, é feriado. Na verdade, não é feriado, né? O feriado é terça-feira, né? Segunda-feira. Mas na Bahia já é feriado desde a semana passada, né? Então, é o feriado terça-feira. Então, segunda-feira, se o Carlos Eduardo é do departamento pessoal, não fala para o teu chefe que é feriado, que ele vai te mandar trabalhar. Mas se eu não entregar até o dia 27, ou até sexta-feira agora, a previsão legal para a multa é 2% sobre o valor dos tributos. Então, existe um valor mínimo de R$200 para um grupo, R$500 para outro grupo, mas o cuidado é porque a multa era de 2%, podendo chegar até R$20 mil. Cássio dos Santos pergunta, ao elaborar a DIF e informar os serviços tomados, 1708, caso tenha várias notas fiscais de determinado prestador, uma por mês, mas que não sofreu retenção em nenhuma delas, tem que constar na DIF? Não. A retenção de prestação de serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica só entra na DIF quando, de fato, acontecer a retenção. Ou a informação só entra na DIF quando, de fato, acontecer a retenção. Outra pergunta. Prestador de serviços faturou para a tomadora de serviços em dezembro de 2016, porém foi pago em janeiro de 2017. Nesse caso, deve informar o rendimento e retenções na DIF de 16 ou na de 17? Quando a retenção se trata de imposto de renda, ela é pela competência. Então, se ele faturou em 16, não foi isso? Faturou em 16... Em dezembro de 2016. Dezembro de 2016. Então, essa dezembro de 2016, ela entra na DIF, a retenção do imposto de renda. Mas se o pagamento aconteceu lá em janeiro de 2017, o 465, que é o CSRF, o faturador é o pagamento. Então, o 5952 vai entrar na DIF só 17, lá em 18. E veja só, não é uma pergunta, mas eu vou registrar o desabafo aqui da Maria Helena, que é justamente sobre essa questão. Boa tarde, vamos pedir a Receita para simplificar. Regime de caixa não é competência, agora não é mais caixa, é competência, então vai e volta. Aí ela termina assim, misericórdia. Misericórdia, só Deus. Só Deus vai cá. A Carol Lopes pergunta, um funcionário beneficiário teve retenção somente um mês, precisa informar todos os meses do ano? Sim, sim. Ele diz assim, a informação na DIF é, via de regra, a retenção na fonte. O 0561 aconteceu no mês de dezembro, porque o salário do cara era R$1.000, mas ele teve o 13º, a segunda parcela, e teve também as férias. Aí atingiu o limite da tabela progressiva. Por causa disso, teve retenção na fonte, então vai entrar na DIF o mês de dezembro, pagamento em dezembro. Mas, por conta dessa informação em dezembro, todos os outros meses de janeiro a novembro, mesmo não tendo a retenção, passa a entrar na DIF. E ele diz até que mesmo que não tenha retenção, mas se passou de 28.559, já vai ter que entrar na DIF. A Carol ainda pergunta, no caso dos síndicos, alguns recebem pagamento, outros recebem pagamento e são dispensados da taxa condominial, e alguns são apenas dispensados da taxa condominial. Como é que vai para a DIF? Eu até tive que pesquisar mais com relação a isso. Um colega perguntou também, já na semana passada, na verdade, quando achou que o prazo era dia 15, porque ele sempre registrou o síndico na DIF com o código 0561. E está errado, porque o síndico ele não tem vínculo empregatício com o condomínio. Então, de forma alguma, é 0561. Então, ele é o 0588, porque ele é um prestador de serviço autônomo. Também não existe. A previsão legal, e aí existe um ato declaratório em 86, que fala que o pagamento do condomínio ao síndico não tem retenção de jeito nenhum. Então, o síndico não entra na DIF. Ainda continua, em casos que o pagamento no mesmo mês a uma pessoa física sejam de naturezas diferentes, mas os valores foram iguais, qual código devo informar? Esse daí tem que falar em segredo para quem vai fazer a DIF.
Então, que a Receita não nos ouça. Que a Receita não nos ouça. Porque se você perguntar para a Receita, ele vai dizer assim, está aqui a legislação, segue. E o teu software de departamento pessoal não consegue seguir. Então, imagina o seguinte, o sócio recebeu o Prolabore, é o 0561, a retenção. O sócio é o dono do prédio e recebeu o aluguel, é o 3208, a retenção. O artigo 620, ele fala lá do pagamento, a retenção no momento do pagamento, mas ele diz que quando houver mais de um pagamento no mesmo mês, de naturezas diferentes, eu tenho que informar na DIF o código do maior pagamento. Então, se o Prolabore é maior do que o aluguel que ele recebe, eu vou acumular os R$5.000, R$3.000 do Prolabore, R$2.000 do aluguel, e informar na DIF só o 0561. Por que dá problema? Porque eu estou dizendo lá na DIF que eu paguei a título de Prolabore para esse sócio R$5.000, quando, na verdade, só foram R$3.000. E aí, os nossos programas eles já geram, é o mesmo CPF de beneficiário, mas ele vai aparecer duas vezes. Assim como pessoa jurídica aparece duas vezes, com 1708-5952, a pessoa física aparece duas vezes com dois códigos separados. Está errado, né? A legislação e o auditor da Receita vai dizer que não, que você tem que juntar o montante pago, reter sobre esse montante e usar o código do maior pagamento. Isso fica pior. Imagina se os dois pagamentos eram o mesmo valor. Aí qual é o código que eu uso? Aí você escreve de um lado da moeda um código do outro e joga para cima, que cair você informa. Bom, a Ana Paula pergunta, onde trabalho pagamos aluguel para pessoa física, portanto, tem a retenção do 3208. Ao validar a DIF, está com aviso que não foi informada a Previdência Oficial. Eu preciso mesmo essa Previdência? Não. O 3208 é a informação do pagamento efetuado à pessoa física por um aluguel, um recebimento de aluguel, especificamente o recebimento de aluguel. Então, lá na legislação previdenciária, não prevê que eu pague ou contribua sobre recebimento de aluguel. É uma outra legislação, é a previdenciária, mas a Receita, por mais que esteja trabalhando em conjunto com a Previdência Social, não prevê de forma alguma que sobre rendimento de aluguel tenha contribuição previdenciária. O aplicativo, ele tem algumas perguntas. Foi feito por um programador, né, um garoto de programa que entende de layout, e aí quando ele fez, ele fez pensando o seguinte, olha, será que esse cruzamento não deveria acontecer? Então ele coloca uma observação, você está informando o rendimento de aluguel. Não deveria ter INSS sobre isso? Não, não deveria. Né? Bom, a Ana Paula continua, os condomínios e as pessoas físicas estão obrigados à entrega da DIF com certificado digital? Não, condomínio e pessoa física estão dispensados. Né? A obrigatoriedade da assinatura com certificado digital é apenas para as pessoas jurídicas, e as pessoas jurídicas não encaixam o perfil de condomínio, porque não tem essa natureza. Né? Qual CNPJ informar do beneficiário em relação às notas fiscais de serviços tomados? 1708 e 5952, quando forem emitidas por matriz e filiais, podem ser somadas e lançadas somente no CNPJ da matriz? É uma boa pergunta, que inclusive ninguém segue. Ou deve ter gente que segue, o Brasil é muito grande. Mas ele diz assim, existe uma legislação desde 99 que já prevê que a informação passada à Receita Federal ela é centralizada pela matriz. Então, imagina que a fonte pagadora, ou a empresa que nós somos aqui, os gestores, hipoteticamente, ela tomou serviço da matriz, mas também tomou serviço da filial. Então, são duas notas fiscais com CNPJs distintos, mas a raiz do CNPJ é a mesma. E a legislação do imposto de renda ela diz que a retenção ou o aproveitamento do crédito lá nessa matriz filial vai ser na matriz. O aproveitamento do crédito é na matriz. Se o aproveitamento do crédito é lá na matriz, então na minha DIF eu vou informar pela matriz. Bom, antes de prosseguir, eu queria lembrar aí a quem está nos acompanhando para aproveitar lá no YouTube e curtir a apresentação, que isso é importante para as nossas estatísticas. O Gutierrez pergunta, há um valor no informe de cartão de crédito que veio com valor negativo. Como faço para informar? O cartão de crédito eu tenho tratado como o mais polêmico, porque eu sou obrigado a apresentar, referente ao cartão de crédito, somente as comissões que tiveram retenção na fonte. Se está negativo, não informa. Há uma particularidade que se tiver uma única retenção
no 0561, que é o salário do empregado, isso me obriga a informar todos os outros meses que eu fiz pagamento para ele, mesmo que não tenha acontecido a retenção. Mas na relação entre pessoa jurídica, o regulamento de imposto de renda está lá do 647 ao 678, quando ele fala da retenção de pessoa jurídica, ele diz que não, que eu só tenho que informar exclusivamente os meses que tiveram a retenção. Bom, a Raquel pergunta, eu enviei uma DIF de uma empresa e o número do recibo de entrega apareceu, mas faltando 2 dígitos. Como faço para verificar os números faltantes? Aí é só na Receita Federal. O Receita Net BX, que a Receita disponibilizou, ele permite que eu busque recibo de entrega, que eu busque o arquivo TXT, mas somente para os módulos do SPED. E a DIF está fora do módulo do SPED. Ela vai ter que fazer uma consulta pedindo aí o recibo. A Maria Helena pergunta agora, esclarecimento sobre compensação de imposto por decisão judicial. Pode fazer alguma... Sim. A compensação do tributo, na verdade, é quando há aí uma ação judicial da empresa movida contra alguém e essa compensação, se ela interferir diretamente na retenção na fonte ou na apuração do tributo, ela vai entrar na DIF, mas isso raramente vai acontecer. Por exemplo, a minha empresa entrou com uma ação contra o governo, contra a Receita Federal, e aí a Receita Federal permite que eu faça o abatimento de um determinado tributo, porque ganhei no processo administrativo ou judicial, e na hora de apurar o meu imposto de renda, ou apurar o meu imposto de renda, há uma compensação. Isso é uma questão mais para a DCTF do que para a própria DIF. A Aline Medeiros pergunta, é obrigatória a informação dos lucros distribuídos? Não necessariamente. Ele diz que, primeiro, o fato gerador da DIF, ou o momento que eu vou entregar a DIF, que me obriga a DIF, é a retenção na fonte. Agora, você já imaginou que você faz o pagamento, a empresa não tem empregado, só tem 2 sócios, e todo mês você paga para ela R$2.000. Então, acumulado no ano, você pagou para cada sócio R$24.000. Não chegou nem ao limite mensal, que seria de trabalhador assalariado, de 28.500 e alguma coisa. Então, a distribuição do lucro, por si só, não obriga a DIF. O Cássio dos Santos pergunta, e se houve retenção em pelo menos uma das notas, informa as demais? Não. Pessoa jurídica não há obrigatoriedade de informar todos os serviços prestados naquela relação da fonte pagadora e do prestador de serviço. Somente as notas exclusivas que tiveram retenção. Com aquela ressalva. Se for imposto de renda, competência, que é o que a Maria do Carmo estava reclamando. E se for a contribuição social retida na fonte, o PIS e COFINS e a própria contribuição, aí é por caixa, né? Algum colega lá da Fator Contábil perguntando, uma dúvida, no caso DIF de cartório, o envio é feito pelo CPF ou CNPJ? Boa pergunta. Sei que o responsável é o tabelião, mas não estou conseguindo enviar com o número do CNPJ. Boa pergunta. Ele não vai conseguir. A legislação que traz a DIF, a 1671, ela diz que só vai ser enviado com o CNPJ do cartório quando aquele cartório for mantido pelo Estado. Todos os cartórios, via de regra, vão ser entregues DIF pelo CPF do tabelião. Então, não. Ainda lá da Fator Contábil, o recolhimento do DARF foi feito normalmente no CNPJ do cartório. Aí quando o código é específico, se tiver errado, que é no caso dele, ele vai puxar lá a legislação que é para fazer redarf, né? É um redarf simples mudando o código. Não tem problema. Então tem que correr, fazer o redarf para depois transmitir a DIF. Ó, pessoal, vamos correr aí, hein? A Ana Cláudia pergunta, em relação aos estagiários que tiveram retenção somente um mês, no mês de dezembro, quem declara a DIF é a empresa ou o centro de integração de estagiário? Tendo um contrato da empresa com o CIE ou com a IEL, aí esses são as fontes pagadoras desses estagiários. Né? O meu contrato é pagar o CIE se responsabiliza de passar a bolsa. Agora, se o estagiário é contratado direto pela minha empresa, um plano da empresa, aí a responsabilidade é minha. Um doméstico teve férias em janeiro, janeiro de 2017 a 31 de 2017. No entanto, o pagamento foi em dezembro, mas o DARF foi pago no E-Social no dia 7 de janeiro. Tem obrigação de entregar a DIF? Não, o E-Social ele já substitui. Né? E a ideia é que quando chega o E-Social para a pessoa jurídica, aí eu não tenho mais que informar a DIF de jeito nenhum.
por um lado, vai ser um alívio. Né? É um alívio, né? É um acompanhamento. Tem que ver o outro lado da implantação. Da frente contabilidade. Faço a DIF em outro computador. Aliás, está assim, número faltando. Faço a DIF em outro computador. Envie novamente como original. No momento, dirá que já foi enviado anteriormente. Ele dará o número do recibo. Como ele ficou assim. Lá, ele está sugerindo... deixa eu ver, não foi a Ana Cláudia. A colega que perdeu. A Aline. Não foi a Aline. Foi alguma colega que perdeu aqui, a Raquel. A Raquel que estava com dificuldade do número. O pessoal da frente de contabilidade está sugerindo retransmitir, que na retransmissão vai aparecer a mensagem que já foi transmitido e lá aparece o número do recibo. Quero agradecer aí a frente de contabilidade e esse é um outro aspecto positivo das nossas apresentações, que é uma interação. A Maria Helena agradece, professor, muito obrigado, sua colaboração será sempre bem-vinda, obrigado ao CRC pelos esclarecimentos, grata. Diego, sobre o cartão de crédito, os valores retidos das bandeiras terão que ser informados separadamente? Não, é uma questão delicada porque... culturalmente, como é uma legislação antiga, vem se informando por bandeira, e não deve ser. O CNPJ, inclusive, que eu vou informar na DIF, não é o CNPJ da Mastercard, nem do Visa, nem do Banco do Brasil. O CNPJ é o CNPJ da administradora do cartão. Então, a minha relação comercial é com a administradora do cartão, ou a Cielo, ou a PagSeguro, ou a Rede. Então, eu tenho várias administradoras que são o pessoal da maquininha. Minha relação não é com a Mastercard, a não ser que seja, que eu acho difícil, essa relação da empresa direto com a bandeira do cartão. Bom, eu já ia avisar que a gente ia encerrar, mas já apareceram mais duas. O Gabriel, muito obrigado, professor, e não se esqueça do barquinho. Verdade, do evento lá, da convenção. Você está devendo... Estou devendo uma lembrança da convenção de contabilidade lá de Fortaleza para ele. E ele já lembrou. Nós fomos juntos. Lá da frente, contabilidade, como funciona a retificação? Tem prazo para retificar? A retificação não. É uma questão simples de responder, porque os módulos do SPED, para fazer um paralelo, ele veio com uma história de que tinha que retificar até o dezembro do mês seguinte, tinha que retificar até 180 dias. Aí a Receita Federal entendeu, e foi bom, e é onde entra a participação dos advogados, que o prazo prescricional para aproveitar crédito ou para ser cobrado é de 5 anos. Então, os módulos do SPED, hoje eu posso transmitir e retificar até 5 anos. Então, a DIF segue o mesmo critério. A Receita vai poder me cobrar até 5 anos, e eu vou poder aproveitar o crédito, ele decai em 5 anos. Então, o prazo ele fica aí aberto até 5 anos, e não tem multa. Eles chamam a atenção aqui, o artigo 2º, estarão obrigados a apresentar à DIF as seguintes pessoas jurídicas e físicas. Item 12, lucros e dividendos distribuídos. Esse artigo diz que o distribuído deve ser informado. Bom, a observação que mas tem um limite, aqui. Não todo. Tá. E tem a grande vantagem também, professor, que na hora que você inclui essa informação, como você tem que gerar um informe de rendimento, sim, ele já aparece lá, você faz o serviço. É mais uma questão cultural. Se eu já sou obrigado a DIF, normalmente eu vou ter o meu sócio e vou informar juros sobre capital. Você ganha, agora, se a empresa distribui lucro e não tem nenhuma outra coisa que obrigue a entregar DIF, ela não vai entregar DIF só por causa do lucro. Até porque também os softwares eles já emitem informe de rendimentos para quem não vai para a DIF. Né? Isso é normal. Bom, eram essas aqui as perguntas de hoje. E eu quero iniciar, então, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Lembrar que devem curtir a apresentação para as nossas estatísticas. E passo a palavra ao professor Ângelo para as suas considerações finais. Ótimo. Eu quero agradecer de novo ao CRC. É muito bom estar aqui. Né? Eu falo que eu sou de Fortaleza, o colega estava lembrando aí, o Gabriel. Estivemos em Fortaleza, conhecemos contadores do Brasil todo e de fora do Brasil, e nós compartilhamos do mesmo anseio de conhecimento. Hoje, os CRCs são força no Brasil, né? Mas teve um período aí, desde 93, que eu venho brincando de contabilidade e fico preocupado com a falta de conhecimento dos colegas e até mesmo nossa. Uma vez eu encontrei, numa palestra no Correio, a convite da Sandra, o Jacques Veloso. O Jacques Veloso é um advogado que eu admiro muito, pelo nível de conhecimento que ele tem. E, conversando com ele, eu era o palestrante depois dele, falei, eu queria ter metade do conhecimento que você tem. Ele falou, não se engane, a legislação é muito ampla, ninguém sabe tudo.
Tanto que a nossa graduação é bacharel em ciências contábeis. Então, nós somos cientistas, e o papel do cientista, de fato, é pesquisar eternamente. Então, tudo que aparece de novo, eu tenho que pesquisar, de vez em quando aparece aí uma divergência, alguma coisa que eu, de fato, não sei. Mas o papel da educação continuada feito no CRC, e eu vou falar aqui, não sei quando que a gente vai ter oportunidade de conversar novamente sobre isso, mas em 2010, quando você me chamou, eu dava treinamento em algumas empresas que cobravam 600, 700, 800 reais por curso, né, e me pagavam um valor de hora, uma hora-aula bom. E aí você me falou, olha, eu vou pagar, o CRC vai te pagar o mesmo valor de hora-aula, eu quero que tenha a mesma qualidade do curso, mas eu vou cobrar do participante um valor aí de 60, 50 reais. Eu falei, olha, você vai arrumar confusão para mim, porque os caras dessas empresas, eles vão me ligar dizendo que é concorrência desleal. Não deu outra, né? Já naquele período lá, ligaram muitos dos empresários lá, dizendo que era concorrência desleal, que o CRC não tinha esse papel de ser desonesto. E na minha interpretação, naquele período, é a mesma de hoje. Esse papel não é de desonestidade, é de facilitar o conhecimento. Então, quanto mais eu puder contribuir, eu me sinto feliz. Não é demagogia, eu, de fato, me sinto feliz. Eu agradeço, mais uma vez, Ângelo, porque realmente esse era o propósito. Quando se fala em levar conhecimento, e que nós que já lecionamos, então nós sabemos qual o esforço que as pessoas fazem para estar numa sala de aula. Então, o projeto ele foi audacioso e, em breve, nós traremos mais novidades, inclusive sobre cursos à distância. E eu sei que a gente vai criar uma nova polêmica, mas vamos tentar realizar aqui os nossos cursos em EAD até o final do primeiro semestre, está com a plataforma já testada em funcionamento. Então, acompanhe a nossa gestão, encaminhe sugestões. Essa transmissão hoje foi definida na semana passada, devido a alguns e-mails que nós recebemos. Então, mandem os e-mails com as sugestões que nós vamos buscar viabilizar. Esse é o nosso compromisso na atual gestão. Mais uma vez, então, agradecer a participação de todos, professor Ângelo, toda a equipe, a presença do doutor Arnaldo e até a nossa próxima apresentação pela TV CRCDF. Tchau, tchau.